Olá, pessoal. Aqui é Wagner Vó, com o curso de Física, setor A. Hoje serão as aulas 1 e 2, descrevendo um movimento circular uniforme. Hoje falaremos sobre a roda, uma das maiores invenções da humanidade. Veja a ilustração dessa bicicleta. Existem duas rodas revestidas por pneus e duas rodas dentadas, ligadas através de uma corrente. Esquematicamente, essas rodas dentadas são ligadas pelos pedais, que são acoplados à coroa, que transmite através da corrente o movimento circular para a catraca, que está acoplada à roda traseira. A velocidade da coroa é a mesma velocidade da catraca, mudando apenas a direção e o sentido, pois se trata da velocidade da corrente. Portanto, o módulo da velocidade da coroa é igual ao módulo da velocidade da catraca. E coroa e catraca giram no mesmo sentido. Transmissão de movimento circular também pode ser por engrenagem, como, por exemplo, numa caixa de câmbio de automóvel. Transmite o movimento de rotação do motor, por esse eixo acoplado ao motor, para as rodas, por esse eixo que vai acoplado às rodas. A diferença entre a transmissão por corrente e a transmissão por engrenagem é que por corrente não se inverte o sentido e na engrenagem inverte o sentido da rotação. Elas giram em sentidos contrários. Período, representado pela letra T maiúsculo, é o tempo de duração de uma volta. Frequência, representada pela letra F minúscula, é o número de voltas na unidade de tempo. Velocidade angular, representada pela letra ômega minúscula, é o ângulo em que gira, dividido pelo tempo para girar. As relações são as seguintes. O período é o inverso da frequência. A velocidade é a variação do espaço sobre a variação do tempo. Mas, numa circunferência, o comprimento de uma volta é 2πr, e o ΔT é o período. Como a frequência é o inverso do período, podemos escrever 2πrf. E lembrando que a velocidade no movimento circular uniforme é constante. A velocidade angular é dada por 360 dividido pelo período, caso seja em graus por unidade de tempo, ou 2π dividido pelo período, caso seja radianos dividido pela unidade de tempo. Exercício. Uma polia está girando no sentido horário a uma frequência de 600 RPM. Determine a frequência em Hz, o período em segundos, a velocidade angular do movimento em graus por segundo e a velocidade de um ponto a 10 centímetros do eixo da polia. Item A. A frequência em Hz. Veja que foi dada a frequência em RPM, que significa rotações por minuto. Portanto, pode-se escrever 600 rotações por 60 segundos. Dividindo 600 por 60 dá 10, e rotações por segundo é o Hertz. Portanto, a resposta do item A é frequência igual a 10 Hz. Item B. O período em segundos. Lembre-se que o período é o inverso da frequência. Uma frequência foi de 10 Hz, é 1 sobre 10. Portanto, período igual a 1/10 de segundo. Item C. A velocidade angular do movimento em graus por segundo. Velocidade angular é dado por 360 dividido pelo período. Portanto, 360 dividido por 1/10. Logo, a velocidade angular é 3.600 graus por segundo. Item D. A velocidade de um ponto a 10 centímetros do eixo da polia.
A velocidade é dada por 2πr sobre t. O π é 3,14, o raio é 0,1 metro e o período é 0,1 segundo. Cortando 0,1 com 0,1, multiplicando 2 por 3,14, nós temos a velocidade aproximadamente igual a 6,28 metros por segundo. Exercício 2. Imaginando que a Terra apresente apenas movimento de rotação, determine a velocidade angular desse movimento em graus por hora e a velocidade escalar de um ponto do equador terrestre, sabendo que o raio do equador terrestre é de aproximadamente 6.400 km. Item A. A velocidade angular desse movimento em graus por hora. Lembrando que velocidade angular é 360 dividido pelo período, e que o período do planeta Terra é de 24 horas, portanto, a velocidade angular é de 15 graus por hora. E este é o famoso fuso horário. Item B. A velocidade escalar de um ponto do equador terrestre, sabendo que o raio do equador terrestre é de aproximadamente 6.400 km. A velocidade é dada por 2πr sobre período, substituindo π por 3,14, o raio por 6.400 km e o período por 24 horas, e efetuando a conta, nós temos que a velocidade é de aproximadamente 1.675 km por hora. Exercício 3. A polia A, de raio 60 cm, está ligada à polia B, de raio 20 cm, por meio de uma correia inextensível. Considerando que a polia A gira no sentido indicado com frequência de 1.200 RPM, determine a frequência e o sentido do movimento da polia B, sabendo que não há escorregamento. Não havendo escorregamento, a velocidade da polia A é igual à velocidade da polia B. Substituindo a fórmula, 2πRA sobre TA igual a 2πRB sobre TB. Como o T é o inverso da frequência, substituindo-se, nós temos 2πRA-FA igual a 2πRB-FB. Cortando 2π, fica RA-FA igual a RB-FB. Substituindo-se, o RA é 60, o FA é 1.200, o RB é 20. Efetuando as contas, nós temos que a frequência da polia B é 3.600 RPM, no mesmo sentido de A. Exercício 4. A relação R1 sobre R2 entre os raios das engrenagens da figura é 1,5. Pede-se a relação entre as frequências F1 sobre F2 e o sentido da rotação da engrenagem 2 se a engrenagem 1 gira no sentido anti-horário. Item A. A relação entre as frequências F1 sobre F2. Os dentes em contato devem ter a mesma velocidade. Portanto, V1 igual a V2. 2πr1 sobre T1 igual a 2πr2 sobre T2. Como T é igual ao inverso da frequência, substituindo-se, 2πr1F1 igual a 2πr2F2. Cortando 2π, R1F1 igual a R2F2. Passando para o outro lado, o R1 e o F2, fica F1 sobre F2 igual a R2 sobre R1. Bom, mas R2 sobre R1 é o inverso de R1 sobre R2. Portanto, é 1 sobre 1,5. E dando a resposta numa fração irredutível, F1 sobre F2 igual a 2/3. Item B. O sentido da rotação da engrenagem 2 se a engrenagem 1 gira no sentido anti-horário. Como a engrenagem inverte o sentido de rotação, o sentido é o horário. É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham aproveitado bastante essa aula. Até a próxima!